para os propósitos de Deus na sua vida. Quando você entende isso, nós vamos entender o que estava se passando ainda na cabeça de José. E a terceira lição é que ele era um pai protetor, cuidador. No livro de Mateus, capítulo 2, versículo 13, vai mostrar uma situação interessante também. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta-se, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herode vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou, partiu com o menino, Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram lá até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando você lê esse texto, é um recomeço, uma mudança de vida, e é uma coisa interessante. A paternidade, ela exige uma sensibilidade muito grande de ouvir a voz de Deus para aquilo que Deus tem na nossa vida, na nossa casa, e para os cuidados de nossos filhos. E é interessante o que Deus tem, e nós vamos ver o que José, ele não tinha assim muita estrutura ainda para entender o que Deus estava fazendo, mas ele estava pronto para obedecer o que Deus tinha para mandar, para enviar para ele. Eu acredito que quando aqueles 3 magos chegaram lá, aqueles príncipes, reis, chegaram lá, trouxeram presentes, e um deles trouxe ouro, trouxe alguma questão de riqueza, de propriedade financeira, porque Deus já previa que ele tinha que sair dali e ir para o Egito, e passar uma temporada no Egito. E ele vai para o Egito, e ele passa essa temporada no Egito, e lá no Egito passou-se alguns anos, cerca de 12 anos aproximadamente. Esse rei que queria matar a criança morre, e ele tem que voltar. O pai, que Deus te escolheu como pai, tem que ter muita sensibilidade para entender, para ter, não só entender, mas para ouvir a voz de Deus, para ter a fé, a coragem para recomeçar. Quantas das vezes nós, como pai, tivemos que recomeçar algumas coisas na nossa vida em prol de nossos filhos? Quantas das vezes tivemos que mudar todo o percurso da nossa caminhada em prol dos nossos filhos? Eu me lembro claramente, quantas vezes eu tive que sair daqui do Rio para acudir minha filha lá em São Pedro da Aldeia. Quantas vezes eu tive que parar um pouco da minha vida para poder cuidar de algo a respeito de um assunto dentro de casa, de um filho ou de um outro filho. Quantas das vezes a gente parava para fazer isso? O cuidado de Deus para essa paternidade, ela vem sobre nossas vidas, amado, para mostrar o quão grande é o amor de Deus sobre nossas vidas. José não foi um homem qualquer, ele nunca pregou nenhum sermão, mas a sua vida mostra e demonstra que se tornou uma das maiores mensagens de paternidade que nós vemos. E quando a gente fala de paternidade, nós estamos falando de uma pessoa com atitude, porque o pai tem que ter uma atitude, para que ele possa preencher o espaço e deixar um legado na vida de seu filho. A maior herança que nós vamos ter, olhando para os nossos filhos, é ver aquilo que nós colocamos à disposição de nossa vida para deixar para os nossos filhos como um legado e poder olhar e se orgulhar.